Bom dia a todos. Na data de hoje foi desencadeada a 30ª fase da Operação Lava Jato, denominada Vício, e a doutora Renata, o doutor Igor, o doutor Robertson e o doutor Roberto Leonel vão dar maiores detalhes sobre essa operação. Bem, bom dia a todos. Na verdade, a Operação Vício ela reúne dois procedimentos, um maior sendo cumprido hoje e um segundo procedimento que inclui 3 mandados de busca e um mandado de condução coercitiva. O nome vício dado ao caso é uma referência ao que vai ser mostrado hoje e que reflete como estão, vamos dizer, viciadas as formas de contratação no Estado. No caso, nesse exemplo específico da Petrobras, e que nós já temos mais do que indícios suficientes para crer que isso em outras esferas do poder aconteça da mesma forma. E a necessidade que a gente passe por um processo de desintoxicação da corrupção, vamos dizer assim. Só queria passar para os senhores alguns números aqui, porque, como são 2 procedimentos, os números podem ter variado um pouquinho. Na verdade, no total, são 30 mandados de busca, 28 mandados de busca, 9 mandados de condução coercitiva e 2 mandados de prisão preventiva. Os 2 mandados de prisão foram cumpridos. Os mandados de condução coercitiva ainda há alguns pendentes de localização. Nós tivemos uma prisão em flagrante ainda por posse ilegal de arma de fogo e um investigado que, enfim, a situação de flagrante não foi confirmada para o uso de arma de calibre restrito e numeração raspada, mas ele não estava na residência e foi encontrado em outro local, por isso não foi feito flagrante. Mas são do procedimento que envolve a investigação de uma empresa responsável pela confecção de contratos fictícios com a Petrobras. São, no total, 25 mandados de busca, as 9 coercitivas e 2 mandados de prisão. No outro procedimento, diz respeito a indícios de corrupção na contratação de navios sondas, Petrobras 10.000 e Vitória 10.000, com a Petrobras e o envolvimento de mais um ex-funcionário da Petrobras. O doutora Renata e o doutor Robson vão detalhar para vocês cada um dos procedimentos. Bom dia. Com relação a esse desdobramento vinculado a contratos da área internacional da Petrobras, como o doutor Igor já comentou, foram 3 mandados hoje, 3 buscas e apreensão e uma condução coercitiva relacionada a essa investigação. É um desdobramento, na verdade, da 20ª fase da Lava Jato, uma fase que teve por alvo os executivos da área internacional envolvidos em recebimento de vantagem indevida por conta de contratos dos navios sondas Petrobras e Vitória 10.000. Esse executivo hoje também se insere nesse contexto criminoso. Há indícios de que ele tenha recebido valores no exterior por meio de operadores como Júlio Camargo e Fernando Soares, e diversos colaboradores mencionaram esse executivo como um recebedor de vantagem indevida. Então, essa investigação ela visa aprofundar essa investigação, esses fatos, né? E ele será, então, instado a prestar esclarecimentos com relação ao que foi dito pelos colaboradores, né? Acredito que seja isso. Deixa eu só fazer uma correção aqui, que é um equívoco aí da minha parte mesmo, na hora de passar esses dados para a comunicação social. Como são 2 procedimentos, o procedimento principal tem 9 coercitivas e o outro tem 1. Então, na verdade, são 10 coercitivas. Tá? Bom dia a todos. Eu creio que nessa 30ª fase da Operação Lava Jato, nós tenhamos 4 aspectos a destacar, direta ou indiretamente dela relacionados.
O primeiro aspecto diz respeito à extensão do esquema de corrupção gigantesco já revelado na Petrobras para mais um segmento na diretoria de serviços. Dessa vez, o segmento de setor de compras, mais especificamente de aquisição de tubos. No presente caso, são alvos da Operação Lava Jato as empresas Apollo Tubulares e Confab, duas grandes fornecedoras de tubos no Brasil, as quais celebraram, no ambiente de práticas de corrupção, contratos que totalizam mais de 5 bilhões de reais com a Petrobras. Em decorrência desses contratos, conforme foi possível verificar, foram pagas propinas que superam um montante de 40 milhões de reais. O segundo aspecto, que eu reputo interessante nessa fase, diz respeito a uma dúvida essencial. Quem primeiro faz a corrupção? Quem oferece a propina ou quem pede a propina? Nesse caso específico, ficou muito claro que os empresários pagaram propinas para prosperar. Então, no caso da Apollo, por exemplo, foi possível verificar que, a partir de um momento, no final do ano de 2009, os executivos dessa empresa foram procurar o operador financeiro Júlio Camargo e pediram a ele um auxílio para que fossem contratados pela Petrobras. Júlio Camargo, por consequência, buscou o Renato Duque, o então diretor de engenharia da Petrobras, e solicitou esse auxílio. O auxílio foi dado, a ajuda foi obtida, e com isso a empresa auferiu um contrato de 462 milhões de reais na estatal. Em decorrência desse contrato e dos subsequentes, foram pagos cerca de 6 milhões e 700 mil reais de propinas. Parte desse valor é destinado ao próprio diretor e parte para o grupo político que o apoiava. Já a Confab, por sua vez, também buscou auxílio na diretoria de serviços, também buscou auxílio no Renato Duque, por volta do ano de 2006, e solicitou a esse executivo que mantivesse uma regra vigente na Petrobras de conteúdo nacional. Então, por que a Confab objetivava essa regra? Porque, com base nessa regra e nos investimentos que a Confab fez numa planta, numa indústria em São Paulo, ela poderia oferir diversos lucros vendendo para a Petrobras. Então, aqui fica muito claro aquela questão fundamental. É uma extorsão? Não. Nesse caso, foi os próprios empresários que buscaram o pagamento da propina como modelo de negócio. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar nessa fase diz respeito à cooperação entre órgãos e instituições para o aprofundamento de investigações. As investigações elas iniciaram a partir de uma centelha, de uma fagulha, de uma suspeita que foi dada por colaboradores, e todo o detalhamento, o enriquecimento da investigação se deu com o auxílio da Polícia Federal, da Receita Federal, da própria Petrobras e, inclusive, nesse caso, o auxílio foi muito importante de um escritório de investigação independente e contratado pela Petrobras. O quarto ponto que eu gostaria de destacar diz respeito a... Novamente, os indícios indicam que José Dirceu participou desse esquema criminoso, por seu grupo político apoiando ali Renato Duque, e, nesse contexto, foi beneficiário de pagamentos indevidos de propinas. No caso, o então José Dirceu procurou, por meio do Júlio Camargo e de Renato Duque, recebeu pagamentos em dinheiro e por meio da celebração de contratos ideologicamente falsos com a empresa Credencial. Essa empresa é a empresa cujos executivos tiveram os mandados de prisão preventiva expedidos pelo juízo da 13ª Vara. E um quinto e último ponto, desculpe-me, que eu gostaria de destacar, ele faz uma remissão ao próprio nome que foi dado à operação. Operação Vício. A 30ª fase da Operação Lava Jato revela o quão alastrada, o quão disseminada é a prática de corrupção, que vai além do mercado da engenharia, que vai além de simples pagamentos por empreiteiras, que também vai para o setor de compras e para diversos outros. Então, a corrupção hoje é praticamente uma regra, infelizmente, nos negócios públicos. Por outro lado, mesmo num cenário calamitoso como esse, nós vemos uma inércia do Congresso Nacional em aprovar medidas legislativas que possam reverter esse quadro. Nós vemos
um Estado, um sistema político, um sistema jurídico que deveria estar numa CTI, num centro de tratamento intensivo, mas que, por outro lado, quase que não há iniciativas legislativas nesse sentido. Fazendo um paralelo com essa fase vício, né, e considerando, por exemplo, que foram propostas 10 medidas pela sociedade brasileira, com a adesão de mais de 2 milhões de assinaturas para reverter esse quadro, e considerando que essas medidas praticamente não tramitaram ainda no Congresso, nós podemos ver que hoje o Congresso Nacional tem uma escolha por duas vias. Por um lado, ele pode escolher em ser uma casa de reabilitação e cura para esse sistema corrupto que, infelizmente, vivemos, ou, por outro, pode ser uma casa que se mantenha leniente, uma casa que aceite a corrupção como regra no negócio público e a cartelização como regra nos certames públicos. Espero que a primeira via seja adotada. Bom dia a todos. Só um complemento. Envolveu a questão específica de verificação de contratos, novamente, contratos de prestação de serviço ideologicamente falsos, em que algumas empresas dos operadores e dos intermediários de valores de vantagens indevidas foi identificado, né? Tanto em uma empresa identificada aí pelo Dr. Robertson, como uma escritora de advocacia, que repassavam valores aos beneficiários finais desses recursos. Esses instrumentos, novamente, voltam à tona, um instrumento de utilização de contratos de prestação de serviço ideologicamente falsos, né? E na identificação da nossa equipe de fiscalização, identificou-se essas que nós chamamos de noteiras. Esse trabalho reforça o trabalho integrado da Receita com a Polícia e com o Ministério Público Federal na investigação da Lava Jato e reforça novamente, né, a questão trazida ontem aqui na coletiva, pelos presentes aqui na mesa, a questão que o nosso trabalho é um trabalho eminentemente técnico, né, e nós estamos agindo de uma maneira absolutamente distante de qualquer conotação política, né? Então, esse é o nosso trabalho, e onde a Lava Jato, onde os trabalhos, a investigação, os fatos trazidos pela investigação da Lava Jato nos levarem, nós estaremos aqui dando apoio à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal na condução dos trabalhos. Obrigado. Bom dia, Tabata da Rádio CBN. Vou fazer 3 perguntas rapidinhas. Em primeiro lugar, eu queria saber o nome dos 2 presos de hoje. A doutora Renata falou sobre um executivo, valores da propina que foi paga a esse executivo. E, em terceiro lugar, com relação ao José Dirceu, o doutor Robertson falou que ele também teria sido beneficiário desse esquema envolvendo as empresas fornecedoras de tubos. Queria detalhar um pouquinho mais a participação do Dirceu e se dá para falar em valores que o ex-ministro teria recebido. Obrigada. Bom, em sendo já cumpridas as prisões preventivas, nós podemos revelar os nomes dos presos, né, dos cautelarmente detidos, que são Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, ambos sócios de uma empresa chamada Credencial Construtora Empreendimentos e Representações Limitada. Essa empresa, a Credencial, ela se insere nesse esquema criminoso que é objeto da 30ª fase da Operação Lava Jato, como mais uma dessas empresas, o doutor Leonel colocou aqui, de noteiras, né, que são utilizadas para lavagem de dinheiro mediante contratos falsos e o repasse de dinheiro. O grupo do José Dirceu, de seu irmão, enfim, ambos acusados e já sentenciados no âmbito da Operação Lava Jato, se inserem nesse esquema como beneficiários de parte das propinas pagas. Então, no esquema da Apollo, em que a Apollo buscou um auxílio junto ao Júlio Camargo, o operador financeiro. Júlio Camargo buscou esse auxílio junto a Renato Duque. O auxílio foi dado.
a Apollo, em retribuição, prometeu e efetivamente pagou propinas. Parte dessas propinas pagas, as propinas pagas totalizaram um montante de 6 milhões... deixa eu só pegar a quantia exata aqui. Aproximadamente 6 milhões e 700 mil reais, cerca de 25% desse valor, Renato Duque determinou que fosse redirecionado a José Dirceu e seu irmão. Então, parte dos 25% desses 6,7 milhões foram pagos em dinheiro, em espécie, isso foi providenciado pelo operador Júlio Camargo, e uma outra quantia foi revertida. Quando faltou dinheiro em espécie do Júlio Camargo, ele atrasou os pagamentos para o grupo do José Dirceu. E aí o irmão de José Dirceu procurou Júlio Camargo e falou, olha, eu tenho uma outra via, celebre um contrato com essa empresa credencial aqui e o pagamento será operacionalizado assim. Então, foi celebrado um contrato de cerca de 670 mil reais. Esse contrato ele foi pago ao longo do ano de 2012, contrato falso, reconhecidamente falso pelo operador Júlio Camargo, e no interesse, e a verba foi repassada. Então, o que notamos depois é que o dinheiro que aportava na credencial, não só o dinheiro da Apollo, mas de diversas outras empresas, algumas das quais investigadas no âmbito da Operação Lava Jato, ele era, muitas vezes, sacado em espécie pelos sócios da credencial. E, provavelmente, ali para frente, o destino era dado aos beneficiários finais da propina. A credencial, só fazendo um resgate, ela foi uma empresa que já foi aventada numa fase lá atrás. Não sei se todos recordam, naquela denúncia em que foram denunciadas a Mendes Júnior e os executivos da CETAL, houve um consórcio, o consórcio CMMS, que era um consórcio para a construção de uma refinaria. Esse consórcio entre a Mendes Júnior, a CETAL e a MPE pagou também cerca de 12 milhões de reais em propinas via credencial, no interesse do grupo que mantinha Renato Duque na diretoria de serviços. Pois não, Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, ambos os... É interessante, assim, a empresa ela revela ser de fachada por uma série de fatores. Em primeiro lugar, ela tem sua sede, recebeu mais de 30 milhões de reais ao longo de 5 anos, mas a sua sede coincide com a residência de um dos seus sócios. Então, esse é um ponto que chama atenção. Outro ponto que chama atenção é que ela é uma construtora, uma empresa de engenharia, que deveria prestar serviços de engenharia, construção, enfim, deveria ter uma série de empregados, né? Mas ela não declarou, nem contratou terceirizadamente nenhum empregado. Então, ela recebeu 30 milhões de reais sem contratar qualquer pessoa para exercer seus serviços. Um outro ponto que chama atenção é a evolução dos objetos dela. Ela, em pouco mais de 10 anos, ela mudou seu objeto social, desde fornecimento de bens até de perfumes, e daí passou para ser uma empreiteira, o que não revela assim, uma idoneidade. E outro fato que chama atenção é que todo o dinheiro, quase grande parte do dinheiro que é nela aportado, é imediatamente retirado em espécie por seus sócios, né? Então, isso mostra que ela é uma sociedade interposta, uma empresa noteira. Claro. Credencial Construtora Empreendimentos e Representações Limitada. Seu objeto social é construção de edifícios, rodovias, ferrovias, obras de terraplanagem, comércio varejista de materiais de construção em geral, aluguel de máquinas, equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes. Esse é o objeto. Então, um objeto como esse, naturalmente, é um objeto que contempla a necessidade de recursos humanos. Como se constrói rodovias, como se constrói ferrovias, como se constrói uma série de obras de terraplanagem sem pessoas. E ela nunca declarou, nesse período dos recebimentos, sequer empregado. Só retomar ali com a doutora Renata, então, a questão do executivo, você pode já citar o nome dele e os valores envolvidos nesse esquema. O executivo, no caso, como a gente já mencionou no início, ele é um ex-executivo da área internacional, o nome dele é Demarco Epifânio. Demarco Epifânio.
Demarco, tudo junto. Epifânio. Demarco Epifânio. Demarco Epifânio. Ele não foi encontrado na diligência de hoje, ele supostamente se encontra no exterior, mas ele certamente será instado a prestar os esclarecimentos devidos, né? Tu perguntaste da questão do valor da propina, né? Na verdade, os colaboradores, principalmente Fernando Soares, que funcionou como um dos operadores a repassar os valores das propinas para esse grupo de executivos da área internacional, ele fala que, no primeiro contrato, a propina teria girado em torno de 8 ou 7 milhões de dólares para esse grupo de executivos, né? Como eu já disse, foram alvo na 20ª fase, os demais, né? E, com relação à segunda sonda, teria um comprometimento de pagar cerca de 13 milhões para esse mesmo grupo de executivos, milhões de dólares também, tá? Mas, com relação à segunda sonda, há uma informação de que o pagamento não teria sido integral da propina, por desentendimentos entre eles. Mas, como era um grupo de executivos, a gente ainda está rastreando os valores a fim de realmente conseguir obter uma informação final sobre o valor de o que cada um recebeu de propina. Bom dia, Kelly Cadanos, da Gazeta do Povo. Eu queria voltar um pouquinho na questão da credencial da empresa.